Os transtornos de personalidade fazem parte de uma gama de doenças psiquiátricas listadas pelo famoso CID-10 e aproximadamente 9% das pessoas sofrem com esses transtornos. E para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos receber aqui em nossa salinha da saúde a doutora Thaís Modanês Gomes, que é nossa médica psiquiatra, que foi convidada e vai aqui ser acolhida com tanto carinho. Doutora Thaís, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bem-vinda, doutora. Obrigada. E aí, doutora, assuntos assim sérios, a psiquiatria, transtorno de personalidade, é um assunto sério ou não? Bastante, e a gente costuma pegar muitos casos também o tempo todo, assim como muitos casos passam muito despercebidos também. Então vamos conversar um pouquinho, doutora, por favor, senta. Obrigada. Gente querida, a doutora Thaís já está aqui, nossa médica psiquiatra, minha gente, psiquiatra, que aceitou o nosso convite para falar sobre um pouquinho sobre isso. Bom, doutora Thaís, a gente sabe que a gente fala assim, olha, aquela pessoa tem uma personalidade forte, aquela pessoa nem personalidade tem. Então, como é que a gente pode entender o que é uma personalidade? Certo. Bom, Frei, a personalidade é uma grande junção de várias características de uma pessoa. Okay. Então, é a forma como ela se relaciona com o mundo em si. E quando a gente fala a forma como ela se relaciona com o mundo, a gente tem relacionamentos pessoais, seja íntimos, seja sociais com as outras pessoas, okay, como ela se relaciona com a família, como ela se relaciona no seu trabalho, no meio em que ela está inserida em si no geral, certo? Então, todas essas características, juntamente com a forma como ela lida com as suas emoções, como ela lida com determinadas situações, sejam frustrações ou situações muitas vezes simples do cotidiano, tudo isso vai moldar ao que a gente chama de personalidade. Por isso, doutora, assim que é importante, por exemplo, no processo de formação, no processo até mesmo da educação, os sims são importantes, os não são importantes, porque só dizer sim não ajuda, ou só dizer não também não ajuda. Ou seja, todo esse processo vai fazendo com que a gente tenha um crescimento equilibrado na hora de se relacionar, na hora de lidar com as coisas, com o mundo, com as pessoas, doutora? Com certeza está tudo isso relacionado, até a questão da educação em si, da forma como essa pessoa foi criada, até porque quando a gente fala de personalidade, o meio social que essa pessoa está inserida também tem grande influência. Assim como em algumas situações nós temos algumas influências genéticas, ou seja, que são herdadas da família, o meio que essa pessoa está inserida também. Por exemplo, a gente não pode querer que uma pessoa que se desenvolveu num ambiente saudável, com uma criação saudável, tenha a mesma reação ao cotidiano, às situações estressantes que uma pessoa que já foi criada num lar muito violento, num lar diferente. Então isso com certeza ajuda a moldar a personalidade. Agora, doutora, assim, quando a gente vê assim, nossa, aquela pessoa assim é meio paranoico, é esquizofrênico, é esquisito, ou seja, já são os transtornos que começam aí, são essas personalidades que começam assim a se mostrar que alguma coisa está precisando de algum ajuste aí, de algum equilíbrio, doutora? Na verdade, Frei, essa pergunta é muito importante porque o seguinte, isso até eu falo como questão de alerta mesmo, que hoje em dia, essa questão dos transtornos de personalidade, eles estão muito em altas. Então, tem sido feitas muitas reportagens, muitas matérias na mídia e hoje gera uma necessidade de que todo mundo, é como se todo mundo tivesse necessidade de receber um diagnóstico. Então, é muito comum as pessoas falarem, fulano age desse jeito porque ele é narcisista, fulano age desse jeito porque ele é antissocial, fulano age dessa forma porque ele é borderline. Exato, é paranoico. E muitas vezes isso não acontece, certo? Muitas vezes a pessoa ela tem sim algumas dificuldades em lidar com as emoções em algumas situações, mas não o suficiente para a gente caracterizar o transtorno em si. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de classificação e também de diagnóstico. Mas como é que a gente classifica? Então como é que a gente define? Não, aquela pessoa realmente está vivendo esse transtorno narcisista, esse transtorno paranoico, essa síndrome de borderline. Como é que se define? Quem define, doutor? Vamos lá. Primeiro, o diagnóstico de um transtorno de personalidade, ele pode ser feito tanto pelo médico, psiquiatra, como pelos psicólogos e terapeutas no geral, que costumam lidar com isso. E deixando bem claro também que o diagnóstico de um transtorno de personalidade, muitas vezes, ele não é algo rápido de ser feito. Então, ele precisa ser observado ao longo do tempo. Até porque quando a gente atende o paciente numa consulta, numa avaliação, o que a gente vê é um recorte fotográfico. A gente vê como ele está no momento e aquilo que ele quer trazer para você. Então, muitas vezes, a gente precisa de um acompanhamento mais longo, observar ao longo ali mesmo, da terapêutica, como que esse paciente está reagindo. Então, questões de diagnósticos, como o senhor me perguntou, a gente vai avaliar o seguinte, como esse paciente, ele reage emocionalmente, como ele reage diante de situações estressantes, como ele reage diante de determinadas emoções, quando ele está frustrado, qual que é o comportamento dele, ele fica muito irritado, ele fica muito violento, como que ele lida com isso? Mas é ele que vai dizer ou essa pergunta é feita com aqueles que convivem com a pessoa, como é que é? Muito importante isso que o senhor falou, até porque assim,
A autopercepção é muito difícil, tá? Para quem não tem um transtorno já é difícil, imagina para quem já tem, certo? Então, muitas vezes... Ninguém quer ser rotulado, né, doutora? Com certeza. Você é isso, né? Com certeza ninguém quer ser rotulado e até acontece, né, muitas vezes o contrário também. Muita gente não quer ser rotulado e muita gente, muitas vezes, para não enfrentar determinadas coisas, determinadas situações, ela prefere ser rotulada muitas vezes para poder usar isso de alguma base, vamos dizer assim, o que muitas vezes não se aplica, certo? E sobre a pergunta que o senhor me fez em relação ao diagnóstico, a pessoa ela vai contar pra gente algumas coisas, certo? Como ela age. Muitas coisas são perceptíveis durante a consulta, durante a conversa, né, em si, a avaliação ali psiquiátrica, e muitas vezes a gente pode sim entrar em contato ou com um psicólogo para poder conversar, ou até mesmo com membros da família para poder discutir e ver como que é esse funcionamento também, o que ajuda. Eu citei ali na abertura CID-10, é uma categoria, é uma classificação ou é um teste que a pessoa faz quando tá, eu vou no seu consultório, eu não sei, eu quero saber como é que eu sou, como é que eu reajo, quero me conhecer um pouquinho melhor, eu faço um teste ali e com esse teste a doutora tem algum parâmetro para começar ou é só na conversa, na amnésia, na conversa? Certo, vamos lá, vou esclarecer primeiro o que é o CID-10, certo? O CID-10 é um catálogo, que na verdade a sigla CID-10 significa Classificação Internacional de Doenças. É um catálogo mundial que a gente usa, certo? Para poder categorizar as doenças. E cada doença, vamos dizer assim, não só na psiquiatria, tá? Em todas as áreas da medicina, seja na neurologia, na gastro, em outras áreas também, cada doença é como se tivesse um código e cada doença tem as características básicas que ela precisa ter para poder ser diagnosticada. Então, a CID-10 classifica, né, como o senhor falou na abertura, os transtornos de personalidade em 10 tipos diferentes, certo? Então, a gente tem esses 10 tipos e dentro desses 10 tipos nós temos alguns subtipos, vamos dizer, que é como se alguns tivessem características muito parecidas e a gente costuma classificar em 3 grupos, como se a gente tivesse 3 caixas e a gente conseguisse dividir esses 10 e colocar um pouco em cada caixa. Né? Exato, é o que a gente chama de clusters. Então, exato. Tem uns 3 tipos e cada tipo tem a sua... Desses 10 tipos de transtorno, classificado em 3 categorias. Exato, assim, em 3 categorias. Nós temos as 3 clusters, que é o que a gente fala, né? O cluster A é o que nós chamamos de pessoas, né, que têm ali um comportamento um pouco mais excêntrico, vamos dizer assim. O cluster B são pessoas que têm um comportamento um pouco mais maldoso, vamos dizer, um pouco mais incisivo, talvez um pouco mais retido. E o cluster C são aquelas pessoas que têm um comportamento que a gente chama de um pouco mais tristes, vamos dizer assim. Introspectivo. Introspectivos. Melancólicos. Exatamente isso. E sobre a pergunta que o senhor me fez em relação ao diagnóstico, né? Assim, como que funciona. Não existe nenhum exame capaz de detectar, então não tem como a gente ver um transtorno de personalidade. Ninguém faz um teste por escrito assim, não? Exato. Não existe. Existem alguns testes que ajudam a gente, com certeza, a identificar alguns padrões de comportamento, mas o diagnóstico mesmo em si, ele é clínico, ou seja, ele é na avaliação, ele é na conversa, é na anamnese, é na avaliação psicoterapêutica, não tem um exame de sangue capaz de identificar, assim como não tem nenhum exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância que seja capaz da gente fazer e falar, não, ele tem determinada alteração e está relacionado com o transtorno. Isso não acontece também. Agora, é a conversa do psiquiatra com o paciente ou o psiquiatra pode pedir outras informações daqueles que convivem, né? Também é relativo, porque se a pessoa não gosta muito daquela pessoa, né, vai dizer negativo, horrores, né? Exato. Então, é só do paciente com o médico? Muitas vezes, sim, do paciente com o médico. Muitas vezes a gente solicita o parecer ou a avaliação do psicólogo que acompanha essa pessoa. E, em alguns casos, sim, a gente pode solicitar a família, mas aí eu sempre comunico o paciente antes e também peço autorização, de certa forma, para eu poder ter essa conversa com a família, o que geralmente é sido bem aceito, de uma forma bem aceita. CID-10, 10 formas de transtorno de personalidade, 10 tipos, né, que se dividem em subtipos. Assim. Exato. Uma vez determinado o tipo, aí vem um acompanhamento, um tratamento já multidisciplinar para aquele tipo, doutora, ou seja, é um narcisista, é um histriônico, né? Um histriônico, é um esquizofrênico, é um paranoico, aí tem um tratamento específico para aquele. Na verdade, Frei, como que funciona, né? Geralmente, transtorno de personalidade é uma coisa muito difícil de se tratar. Por quê? Porque não existe nenhum protocolo, vamos dizer assim, como existe para o tratamento de uma depressão, de uma ansiedade. Depende muito do paciente. Tem pacientes que não vão precisar de remédio, que nunca vão precisar de medicação, assim como tem pacientes que eles vão precisar de medicação. Então, nesses casos, cada caso é um caso individual. Então, por exemplo, a gente pode ter 3 tipos de pacientes com transtorno de personalidade borderline.
um precisar de medicação, o outro não precisa de medicação e o terceiro, ele vai muito bem só com a psicoterapia, muitas vezes. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado individualmente, mas a gente sim, se necessário, a gente faz o tratamento dos sintomas, com medicação se necessário, e a psicoterapia é uma grande aliada, se não a maior, vamos dizer assim, nessa questão do tratamento também do transtorno. E depois de tanta conversa, de tanta bate-papo, terapia, enfim, para chegar assim num consenso, num diagnóstico, a pessoa, né, ela tem essa humildade, doutora, assim, para aceitar, não, eu tenho isso, eu tenho que me tratar disso, eu tenho que ajeitar algumas coisas, eu tenho que me equilibrar dessa situação. Ele aceita isso e depois ele começa justamente assim um processo de cura interior, digamos assim? Essa é uma pergunta bastante interessante, acho que é uma dúvida, né, muito geral que acontece. E a resposta é depende. Depende do quê? Tem pacientes que eles aceitam de uma forma muito tranquila, assim, porque muitas vezes eles conseguem reconhecer, dependendo do grau de autoconhecimento que esse paciente tem de si mesmo, ele consegue reconhecer e consegue aceitar. Mas sendo bem sincera com o senhor, a maioria dos pacientes, eles não são diagnosticados. Então, é muito difícil um paciente com transtorno de personalidade, ele chegar no seu consultório, chegar no ambulatório, no hospital, e ele dizer para você, eu tenho determinado diagnóstico. Isso não acontece. Então, geralmente, esse diagnóstico ele é feito quando esse paciente, por exemplo, desenvolve ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou um diagnóstico secundário, e dentro desse diagnóstico, e seguindo esse paciente, aí a gente consegue identificar isso, certo? Então, geralmente, é por algo secundário e a gente consegue identificar essa base, vamos dizer assim, tá? Aí, doutora, a gente tem no mundo que parece que todo mundo tem resposta para tudo e todo mundo sabe identificar os problemas de todo mundo. Assim, doutora, atende aí o meu filho, meu marido, doutora, assim, porque ele é bipolar, doutora, ele é bipolar. E já a pessoa já vai enquadrando o coitado que nem sabe o que é bipolar, se, às vezes nem é, mas ela vai, olha, ele é bipolar, meu filho é bipolar, doutora, né? E aí? Exato. Hoje em dia é muito comum que a gente tenha esse excesso de diagnósticos e muitas vezes são diagnósticos que vêm, de certa forma, contaminados, vamos dizer assim, pela experiência pessoal ou por questão da família mesmo. Então, toda vez que um paciente chega, né, o paciente procura, seja na área médica, seja na área psicológica, né, o que na minha visão, a gente deve fazer. A gente tem que se limpar, vamos dizer assim, de qualquer diagnóstico prévio e você lide como se o paciente estivesse procurando atendimento pela primeira vez na vida dele. Então, todo preconceito, toda rotulação. Exatamente, exato. O paciente pelo paciente. Exato. O ser humano que está ali. Exato, e muitas vezes ele vem para você com um diagnóstico que ele já recebeu há muito tempo e muitas vezes não está correto. Então, a gente tem que fazer toda essa reavaliação e tentar entender esse caso de forma mais profunda. E outra coisa interessante também que eu gostaria de falar, que eu acho que cabe bastante aqui no programa, doutora, sobre a questão do diagnóstico mesmo do transtorno de personalidade, é que a grande parte das pessoas, né, que possuem esse diagnóstico, elas não são diagnosticadas e, curiosamente, cientificamente também, são pessoas que têm uma tendência maior a desenvolverem outras doenças clínicas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares. São pessoas que têm uma propensão maior a desenvolver doenças cardiovasculares e também os transtornos de personalidade em si é o tipo de doença dentro da psiquiatria que está mais associado com casos de suicídio também. Então, a gente tem que se atentar muito a isso. Por que cardiovascular, doutor? Só para... Porque muitas vezes são pessoas que ou têm uma relutância, né, por conta dessa questão social, vamos dizer, dessa relação interpessoal, tem uma relutância em buscar ajuda, em buscar socorro. Então, muitas vezes, buscam de uma forma muito tarde, passam por um médico, por um profissional de uma forma, né, mais tardia, e isso dificulta, né, o tratamento e a cura, muitas vezes. E também tem o outro lado da moeda, né? São pacientes que muitas vezes eles são difíceis de lidar, né? Muitos pacientes eles são difíceis de lidar e eles procuram um serviço de saúde e essa queixa muitas vezes não é acolhida. Então, é muito comum pacientes que chegam no pronto-socorro relatando que estão com dor no peito, que estão com falta de ar e muitas vezes é falado, não, é crise de ansiedade, muitas vezes não é um infarto que está acontecendo. Então, tem muito essa questão da falta de tato do serviço de saúde em lidar com esses pacientes. Então, por mais que seja uma pessoa difícil de lidar, preste atenção nos sinais. Os sinais são externos, sinais visíveis, dores, assim, tem que ficar muito atento. Exato. Doutora, as pessoas também querem participar do nosso bate-papo. A Renata Pimentel, de Santo André. Boa tarde, Renata. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Renata. Pode ocorrer mais de um transtorno de personalidade em uma única pessoa? A pessoa pode ter CID-10, só ela sozinha? 10? Bom, a Renata. Boa tarde, Renata. Obrigada pela sua pergunta, tá?
E a resposta para a sua pergunta é o seguinte: pode acontecer sim, mas é muito difícil. Por que que é muito difícil disso acontecer? Justamente por conta dessa questão que a gente pode dividir, né, os transtornos em 3 subtipos. E muitas vezes é muito complicado da gente, dentro desse subtipo, a gente encaixar ele dentro de um diagnóstico único. Então você fala, a gente costuma pensar, por exemplo, olha, esse paciente ele me parece muito ser um cluster B, por exemplo, não sei qual que é o diagnóstico exato dele, mas ele está ali dentro daquele rol. Então dentro desse rol, muitas vezes a gente pode achar que ele tem um diagnóstico X, muitas vezes a gente acha que é Y, muitas vezes acha que tem os dois. Então, cada paciente manifesta de uma forma, obviamente, tem muitos sintomas que eles podem se sobrepor a outros, mas sim, pode ocorrer. É raro, mas pode acontecer. Muito bem. O Kleber Azevedo, de São Paulo, capital. Boa tarde, Kleber. Bem-vindo também você, representando a capital paulista. O que a família pode fazer para ajudar quem sofre com esses transtornos? Muitas vezes as pessoas têm preconceito e não entendem, são julgadas, criticadas aí. Pergunta do Kleber. Sim, Kleber, obrigada pela sua pergunta. Inclusive, antes de responder o que você perguntou, eu vou usar essa sua última frase, né? Muitas vezes as pessoas têm preconceito e não entendem. Isso realmente acontece muito, assim como é uma ideia que muitas vezes é difundida de que toda pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa cruel, ela é uma pessoa difícil. E isso não acontece sempre. Obviamente, tem alguns transtornos que eles são um pouco mais difíceis de se lidar, mas não necessariamente a pessoa que tem um transtorno desse tipo, ela é uma pessoa cruel, ela é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa que vai fazer mal para alguém. Então, gostaria muito de desmistificar esse tipo de pensamento que acontece. E respondendo a pergunta do Kleber, tá, o que a família pode fazer para ajudar quem sofre com esses transtornos? Kleber, é muito importante, primeiro de tudo, que a família entenda o diagnóstico, certo? E que ela entenda também que certa parte daquilo que está acontecendo com o paciente tem também influência do meio familiar que ele está vivendo. Então, é muito importante que, além do paciente, né, que está fazendo essa terapia, que está buscando esse tratamento, que a família também tenha um acompanhamento tanto médico, se necessário, quanto psicológico, para poder lidar melhor com esse tipo de questão. Um transtorno, doutora, ele é adquirido com o passar do tempo, de acordo com a convivência, com o meio, ou ele tem também alguma coisa predisposta lá, um fator genético que inerente que vai amanhã depois se mostrar, se manifestar? Certo. Tem muitos transtornos que eles são, na psiquiatria no geral, né, que eles são adquiridos, obviamente, mas falando da questão da personalidade, eles são transtornos que muitas vezes eles nascem com a pessoa em si. Eles vão se manifestar muitas vezes mais tardiamente, com a maturação cerebral, né, com o desenvolvimento cerebral, mas sim, eles nascem com aquela pessoa, então isso pode acontecer também. Muito bem. O João Paulo Vieira, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Boa tarde, João Paulo. Que bom que você está conosco também, acompanhando Saúde e Fé, aprendendo, porque o tema é muito bom, viu, gente? Quando estou com raiva, diz ele assim, entediado ou sem paciência, sinto vontade de bater a minha cabeça ou me auto-machucar. O que pode significar isso? Perguntou João Paulo. Cuidado, não faça isso, João Paulo, mas assim, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse moço aí, doutora. Certo. Bom, João Paulo, aparentemente, né, você trouxe aqui pra gente que quando você tá com alguma situação ali um pouco mais difícil, uma frustração ou algo do tipo, você tem vontade de ter uma atitude que não é certamente o esperado, vamos dizer assim, tá? Mas gostaria de deixar muito claro para você que fazer diagnóstico, assim, só lendo isso que você me falou, falando o que você tem, isso seria muito antiético da minha parte, assim como você merece ser avaliado corretamente. Então, oriento você a procurar um profissional da saúde para poder te avaliar, certo? Mas é muito importante que você procure, até porque esse tipo de comportamento, ele não é o esperado e você precisa ser avaliado por um médico, certo? Muito bem. Gente, deixa eu explicar para você, assim, hoje nós estamos aqui com a doutora Thaís Modanês Gomes, nossa médica psiquiatra, e hoje, nesse final de semana, você está acompanhando a programação da TV Aparecida, está tendo, assim, uma romaria do Terço das Crianças. Então, a gente cedeu uma partezinha do nosso programa, até mesmo para a gente entrar nesse espírito dessa romaria, então o programa ficar um pouquinho mais curto. Mas, assim, eu queria dizer, assim, até para o diretor que está acompanhando, enfim, o assunto é tão bom, porque eu queria, né, a gente aprendeu os clusters A, B, C, os tipos de personalidade, enfim, e cada tipo também tem as suas características específicas. É importante, assim, a gente marcar, viu, diretor, um outro tema com a doutora Thaís, assim, para a gente entrar em cada um deles, porque a gente precisa, a gente está num contexto que a gente não se conhece, é um contexto tão, assim, acelerado da vida, que a gente precisa se conhecer um pouquinho. E quando a gente se identifica com aquelas características de acordo com cada grupo, né, o cluster chamado assim, é importante a gente também se conhecer para a gente
se conhecer e conhecer o outro também, para poder ter ferramentas para ajudar o outro. Então, fica a dica aí que a gente não vai demorar muito para se chamar a doutora Thaís novamente, viu? Mas vamos aproveitar. Temos tempinho ainda, doutor? O diretor, temos tempinho ainda, né? Agora, doutora, muitas pessoas não são de fino trato, né? De fino trato, ou seja, o que fazer, né? O que fazer, porque uma coisa, de repente, conversando com a doutora, né? A pessoa pode contar uma história, né? E dizer que a pessoa, ela é vítima de tudo, né? E todo mundo a persegue, enfim. Mas lá na convivência com a família, mostra-se outra personalidade, né? Talvez mais explosiva, mais agressiva, mais intolerante, enfim, que de repente não bate. Como é que pode, assim, trazer esse equilíbrio aí, doutora? Certo, ou como a doutora pode, assim, detectar, né, e enfrentar? Né? Entendo. Bom, primeiro de tudo, né, acho que é muito importante deixar claro que a minha realidade social, a minha percepção social como médico, muitas vezes ela não se aplica daquela pessoa. Então, muitas vezes é muito comum a gente pensar, diante de determinada situação, como agir. Eu, Thaís, agiria de determinada forma. O senhor Frei agiria de determinada forma. Então, tem que ver, isso depende muito de cada criação, obviamente, tá? E sobre a sua pergunta, né, como lidar com esse tipo de coisa no consultório, né? Então, obviamente, muitas vezes é um trabalho ali de longo prazo, mas tem certas coisas que a gente consegue perguntar. Okay. Então, eu costumo abordar bastante na minha prática. Dar exemplos mesmo para o paciente diante de determinada situação, como que você agiria, como você lida com a frustração, quando você está triste, o que você costuma fazer para aliviar, quando você está ansioso, como você costuma reagir a isso. Então, dependendo da resposta, né, de como esse paciente vai se mostrar ali, eu já consigo ter essa percepção de como é o funcionamento dele, pelo menos um pouco, mesmo que seja diferente daquilo que ele está me falando. Ok. A Maria Rosário de Itanhandu, Minas Gerais. Obrigado, Maria Rosário, pela participação, pelo carinho. Meu filho tem 17 anos. Estou preocupada porque quando ele sai e se coloca diante de pessoas, demonstra ansiedade. O que fazer para ajudar o filho da Maria Rosário, de 17 anos? Certo, Maria, obrigada pela sua pergunta, tá? Em relação ao que você questionou aqui pra gente, é muito importante que você entenda, né? Você, como mãe, entenda como que é o funcionamento do seu filho. Então, ele é um adolescente mais tímido, esse comportamento dele acontece só em frente às pessoas desconhecidas ou com pessoas da família, ele também tem esse tipo de comportamento. Então, caso isso aconteça com frequência, seja pessoas desconhecidas ou pessoas do mesmo meio que ele está inserido, é importante que você busque uma ajuda psicológica a princípio para entender se não é uma questão de timidez mais exacerbada, ou se muitas vezes é uma ansiedade social que também pode acontecer e bem frequente nessa faixa etária que ele está mesmo. Que maravilha, então por isso que vale a pena a gente sempre perguntar, ficar atento, gente. Como eu disse, né, a gente vai voltar com a doutora Thaís por ocasião daquilo que está acontecendo aqui no santuário, esse bonito manifestação das crianças. Olha que lindo, gente. Romaria das crianças, oração e terço na mãozinha, é bonito demais. Esse é o legado espiritual que vai acontecendo. Então a gente promete para você que a doutora Thaís vai voltar com muito mais tempo para, como eu disse, exemplificar cada um desses clusters ou cada uma desses grupos aí de transtorno, viu? Mas hoje eu queria agradecer de coração, doutora. Obrigada. Muito bem, fala muito bem, tanto é que eu estou reforçando aqui o convite. Obrigada. A doutora Thaís Modanês Gomes, nossa médica psiquiatra. Na telinha a gente pode dar um close nela e colocar assim para as pessoas em casa, dar um print, né? Todos os contatos, Instagram aí, Thaís Modanês, pode seguir, tem contato, tem telefone, tem tudo isso para você seguir, viu, gente? Doutora Thaís, muitíssimo obrigado. Peço desculpa pelo tempo, mas promete que vai voltar? Com certeza, aguardando o convite. Eu agradeço muito que Deus abençoe, ao senhor pelo convite, né? Toda a equipe também pela recepção, e eu estou disponível assim que possível para poder retornar. Mas uma coisa certa, a senhora deixou um gostinho, quem está em casa, se eu quero mais, quero mais ouvi-la, viu? Que bom, falar de saúde mental é sempre importante de qualquer forma, e eu gosto muito. É o que mais a gente precisa hoje, doutora. Sim. Eu vou pedir licença um pouquinho, porque além da questão da saúde física, tem também a saúde espiritual com o nosso momento de oração. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Tu és a minha fortaleza e minha rocha firme, o meu escudo protetor diante das adversidades. Em ti deposito a minha fé e a minha esperança. Meu coração quer se sentir cheio de confiança em ti em todos os momentos. Cheio da tua força para vencer os desafios e conquistar vitórias todos os dias. Amém.
Obrigado, Senhor, por esse programa, obrigado por esse contexto, obrigado por essa entrevista, obrigado pelo santo povo de Deus, obrigado pela romaria das crianças rezando o terço, obrigado de coração. Então eu queria, nesse momento, colocar você, sua casa, sua família, sobre o manto sagrado de Nossa Senhora, que lá do céu ela continua intercedendo por sua causa, por sua família. Você que está vivendo talvez esse tratamento de algum transtorno, quero colocar também você e sua família no colo de Nossa Senhora. E você que recebeu o diagnóstico do câncer, está lidando com essa realidade, fazendo quimioterapia, radioterapia, também coloco você e sua intenção no coração de São Peregrino, o santo protetor contra o mal do câncer. Mas agora eu quero convidar você a preparar, a segurar bem firme aquele copo d'água. Eu vou colocando aqui esse copo que vai para a doutora Thaís hoje, viu? Com muito carinho, vamos invocar uma bênção especial para você tomar essa água nesse final de semana, com muito amor, com muito carinho. Senhor, mais uma vez, ao concluir esse programa, te louvamos e te bendizemos. Agora, Senhor, pedimos a tua bênção sobre cada filho e cada filha que está nos acompanhando. De modo especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e também espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Eu quero imensamente agradecer de coração o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Continue na programação da TV Aparecida, participando também dos eventos dessa romaria, das crianças rezando o terço, é muito bonito. Final de semana chegou também, não descuide a participação na sua comunidade, na sua paróquia, nessa vida espiritual, viu, gente? Muito obrigado, semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Se cuide, bom final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.